Seja muito bem-vinda à aula da nossa deusa linda, maravilhosa, Vênus, ou Afrodite, na mitologia grega. E nessa aula, mesma coisa que antes, vamos falar sobre a história, signos, personalidade, regências, dignidades planetárias, pessoas, parte do corpo e ciclo. Bom, Vênus, na mitologia grega, é associada a Afrodite, no seu lado feminino, e Dionísio, no seu lado masculino. Quem foi Afrodite? Afrodite era aquela mulher que não tinha problema nenhum com a sua sexualidade e com a expressão dela. Era aquela mulher bonita, charmosa, que simplesmente parava onde ela passava. E, de certa forma, ela sofria também muito assédio por conta disso, às vezes de uma forma involuntária. Tipo assim, eu não pedi para nascer bonita. Entende? Já no outro lado disso, tem Dionísio, que é um lado masculino dessa força venusiana. Afrodite é associada a touro e Dionísio é associada a Libra, que é o deus do vinho, né? A gente conhece assim, o deus do vinho, deus do prazer, deus da fertilidade, assim como o Afrodite. Deus do teatro, cinema, né? Hoje em dia, de tudo aquilo que é muito exuberante, muito extravagante, é uma força masculina muito livre também com o seu feminino, muito conectada com o seu feminino, é muito bonito de ver, né? Não tem aquela coisa toda do patriarcado, de medo, de meu Deus, não pode dobrar a perna, cruzar a perna, não pode falar com a mão assim, senão você vai ser taxado disse daquilo, coisas que não fazem sentido algum. Então, homens que são muito venusianos têm essas características bem fortes de Dionísio, né? Assim como mulheres que podem ter uma característica muito forte de Dionísio, mulheres que são amantes do vinho, que têm essa, às vezes até uma pequena queda, né? Um tombinho ali por um vinho, precisa tomar todo dia, sabe? Aquela coisa de sentir prazer, se recompensar muito com isso. Enfim, a gente vai ver mais para frente sobre. Mas então Vênus tem essa característica desses dois deuses e acaba trazendo para a gente a nossa relação com o nosso prazer. Com o nosso prazer, com o nosso mundo financeiro, que é o que vai possibilitar ou não nos recompensarmos. Com os nossos talentos, Dionísio era o deus do teatro, das artes, das belas artes. E Vênus também tinha sua relação com a beleza natural dela. É até engraçado eu trazer essas duas imagens aqui, né, para ver como aqui a mulher ela tá se escondendo e o homem tá tipo, estou peladão aqui, numa boa, porque eu posso, né? Enfim, já sabemos de onde vem toda essa bagunça, que falamos da era de Áries anteriormente. E agora vamos falar da era de Touro, que veio antes da era de Áries. A era de Touro ela acaba tendo essa peculiaridade, né, de o feminino era exaltado, o feminino era colocado no centro. Então tinha uma civilização chamada civilização Minorca na Índia, não lembro a região agora da Índia, mas essa civilização aqui cultuava a religião do culto à deusa, do culto aos animais, principalmente as vacas, né, que eram símbolo de fertilidade. Então encontra-se vários até desenhos, artefatos, esses desenhos antigos naquela região, de vacas, touros, enfim, que tem essa ligação, inclusive, até com o próprio touro, né? E com a deusa. Então, a principal característica da era de touro foi isso: culto aos touros e animais sagrados que tinham uma grande fertilidade, animais mais terrenos, né? E outra característica bem importante da era de touro era a própria agricultura. Tanto a agricultura doméstica, a domesticação desses animais, e quem já foi para a Índia ou já viu coisas da Índia sabe que as vacas ficam andando aleatoriamente e que você tem que parar, não pode, tipo, querer tirá-la do caminho. Você precisa parar, você precisa respeitar. A vaca, ela é deusa da fertilidade, então não se meta com ela, basicamente isso. Então eles reconheciam naquela época como a agricultura, como o culto a Deus, ao feminino, à fertilidade,
a tudo isso, né, que enquanto isso aconteceu há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Enquanto isso, outras civilizações também faziam seus cultos às deusas, né, que acabou se estendendo muito depois e acabou se concentrando também ali no Antigo Egito. Mas antes disso, nessa última data, né, porque a Era de Touro veio antes da a Era de Áries e depois a Era de Peixes. Então, a Era de Touro foi quando toda essa percepção em relação à terra, a Gaia, a fertilidade, a deusa, a mulher, era tudo muito equalizado. E, óbvio, o desenvolvimento cultural, tecnológico, artístico, tudo isso era muito, assim, fértil. Era muito... Acabava acontecendo, simplesmente acontecia. E todas as sociedades tinham essa coisa matrilinear, tinham essa linearidade, não existia isso de disputa, não existia disputa de territórios e terras, e isso é meu, porque veio depois, veio na Era de Áries, que foi depois da Era de Touro, né? Então, a parte arquitetônica, a parte cultural, a escrita, a matemática, a agricultura, a área metalúrgica, que também ganhou uma ênfase depois na Era de Áries, tudo isso se estabeleceu na Era de Touro, só que de um jeito muito saudável, né? E não de um jeito cada um por si. Então, o mais incrível é que eles reconheciam isso, né? De caramba, a grande deusa, a grande mãe, Gaia, a Terra, ou sei lá como eles chamavam, nos proporciona tudo isso. Então, o mínimo é a gente retribuir. O mínimo é a gente colaborar uns com os outros, com o próprio espaço, com a natureza, com todas essas coisas. Então, era uma consciência, assim, muito avançada. Então, a deusa, inclusive nessa época, não sei se vocês já viram uma foto de Vênus, é uma Vênus toda em, não sei se é cerâmica ou barro, é uma Vênus que dizem ser a primeira retratação de Vênus e da deusa, da grande deusa. E essa escultura era a simbologia, era como eles representavam toda essa relação com o feminino, tinha uma figura, né? Precisava ter uma figura e não eram só os touros e as vacas que faziam esse papel. E aí o fim do culto à deusa não aconteceu em um momento específico, né? Até logo depois, e a gente sabe que até hoje ainda não acabou, né? Que bom, que nem que seja a minoria, mas que bom que isso não tenha se extinto totalmente. Mas depois veio a Era de Áries, que vocês bem sabem, que eu já falei agora na aula anterior de Marte, que veio toda essa expansão do patriarcado, o domínio masculino, as sociedades que acabavam tendo toda essa relação com a deusa mãe, com o arquétipo feminino, com serpentes, com o feminino escuro também, né, que é o lado mais selvagem, com toda a simbologia de fertilidade, passaram a valorizar muito mais os deuses masculinos, porque é como se tivesse acontecido uma troca, né? Tipo assim, é aquela coisa geracional até, né? De ó, agora não é mais endeusar o feminino e sociedades matrilineares, e sim o masculino, porque é o masculino que vai para a luta, que consegue terra, que vai caçar, que vai atrás de comida, que é uma grande ilusão, né? Porque antigamente, inclusive nessa época, quem fazia muito isso era a própria mulher, que fazia toda essa movimentação. Mas, enfim, aí veio toda essa centralização, né, do patriarcado e a difusão, inclusive, das religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo, e só, né, porque o hinduísmo e o budismo são politeístas. Logo depois, né, que já é algo um pouco mais recente, na Idade Média, acaba que a deusa é a tentativa de extinção do culto à deusa veio com mais força ainda. Então, a Era de Áries foi só um primeiro passo. O homem agora faz parte do centro. Daí, que nem eu expliquei ali sobre Yahvé, Jeová, os outros participantes, né? Abraão,
Josué, Moisés, toda essa galera. Veio Jesus, fez o papel dele de tomada de consciência, ninguém entendeu. E aí a gente está aqui hoje, passando por essas situações de reivindicar valores da mulher, espaço e tal. Só que, claro, logo depois do Império Romano, que foi quando a igreja definitivamente dominou tudo, dominou geral, aí veio a Idade Média e era os os peregrinos atrás das bruxas. E as religiões pagãs ainda existem até hoje, que fazem esse culto às bruxas, né? As mulheres, na verdade, livres, mulheres livres, que não se renderam a toda essa endeusação masculina, e não necessariamente por não se render, e sim por não ver valor, por não ver sentido, né? É aquela coisa, quem tem que ser reverenciado e que hoje a gente está buscando todos esses valores é uma mãe, é a mãe terra, que proporciona tudo pra gente. E não que o masculino não tenha o seu valor, ele dá a vida, ele ajuda a criar. Só que ele não é a peça-chave, ele não é a peça central. Então a gente precisa começar a entender toda essa dinâmica e colocar todas as peças no lugar para que a gente não sofra mais do que estamos sofrendo em relação a feminino e masculino, tá? E aí, então, nós temos a energia de Touro e Libra, que são dois signos regidos por Vênus. Touro feminino, Afrodite, Libra masculino, Dionísio. Tem relação, tá? Não que seja isso, mas eu tô falando até sobre os deuses para vocês entenderem, depois darem uma olhada, uma pesquisada, apesar de que aqui vai ter muito conteúdo, muito material. É interessante fazer essa associação, certo? Touro acaba sendo um signo de terra fixa e nos traz toda essa dinâmica de ligação com a vida material. Então, o touro sempre vai falar sobre a vida material, sobre aquilo que eu posso ver, sobre meus cinco sentidos, inclusive, sobre tudo que está na minha frente e que é visível. Vênus é muito assim. As coisas elas só existem quando eu posso ver, quando eu posso sentir no meu corpo, quando eu posso cheirar, quando eu posso comer. É uma energia completamente material, tá? Então, por isso que touro também tem a ver com a nossa casa, com as nossas necessidades básicas, com tudo aquilo que a gente se conecta no nosso dia a dia, com os nossos talentos, com a nossa autoestima, que é um assunto extremamente venusiano, tá? E eu falo muito sobre isso lá nos 7 níveis de consciência de Vênus, tá? Então, eu nem vou amolar muito vocês com isso agora, vocês vão cansar de ouvir sobre autoestima depois, tá? A energia de touro também acaba nos conectando ao nosso mundo financeiro, à nossa capacidade de gerar recursos, recursos para nossa família, para nós mesmas, para os nossos prazeres pessoais. Tem essa relação muito grande também com o luxo, com o conforto, com a nossa residência, com a nossa alimentação, com a forma que a gente lida com o alimento também. Tudo isso, tá? E aí vamos para o outro lado, Libra. Libra é como se fosse um espelhamento de tudo que eu alimento para mim, internamente, através dessa minha força taurina. Então, a forma que eu entendo que eu mereço as coisas é como eu vou atrair no outro. Libra não é o signo do relacionamento? Pois é. Só que Touro fala muito também sobre casamento. Porque se eu não tenho reconhecimento de mim, se essa Afrodite, ela entra num modo sobrevivência e fica, se essa Afrodite entra num modo de não tenho autoestima, não sei dizer não, não sei quem eu sou, o que eu gosto, os meus valores, as coisas que para mim importam, o trabalho que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito numa relação, num trabalho, numa amizade, qualquer coisa. Se eu sou aquela pessoa que só vou aceitando tudo, ou se eu sou aquela pessoa que vou negando tudo, que o touro também tem esse lado, né? Às vezes entra no modo resistência e não sai mais. Libra, o outro, as relações vão vir e vão me mostrar, olha, alguma coisa está errada. E aí a gente vê no outro o reflexo de tudo aquilo que a gente alimenta ou não
em nós mesmos. Então, Libra faz esse papel na nossa vida. Só que Libra é tão visual quanto Touro. Por isso que Libra tem uma ligação bem grande com a criatividade, é um signo de ar cardinal. E ar, e elemento ar, que também vocês podem olhar lá no módulo Astrologia, são signos altamente criativos. Altamente criativos, rolezeiros, comunicativos, precisam disso. Precisam disso para viver, precisam disso para se alimentar. Só que como a qualidade, o nível de consciência desse Vênus? Porque se tá mal, eu provavelmente vou me conectar a pessoas e situações nada agradáveis, que vão me trazer muito desafio, que vão me deixar insegura, que vão fazer eu gastar dinheiro, que vão fazer eu bancar tudo, ou que vão fazer eu me acomodar a essa relação e simplesmente largar de mão tudo que eu gosto de fazer, tudo que eu sei fazer, tudo que eu tenho prazer em fazer. Então a energia libriana nos mostra qual que é o nosso espelho. E é muito difícil para essa força de Libra, às vezes, entender isso. Para a energia de Vênus, tá? Para ser bem sincera. Então, esse Deus, porque Libra é um signo masculino, Touro é um signo feminino, tá? E lembra, todo mundo tem os dois dentro de si. Mas é importante entender o que está desequilibrado e o que não está. Porque se o meu masculino está desequilibrado, minha energia libriana, eu vou querer suprir os meus prazeres só no mundo lá fora. Eu vou querer sair todo fim de semana, eu vou querer beber todos os dias, eu vou querer, sabe? E não tem problema sair todo fim de semana. O problema é eu preciso fugir de alguma coisa que eu não tô entendendo aqui dentro. Eu preciso estar em relações, em amizades, em contextos que depois eu me questiono por que que eu estou aqui, por que que eu estou me decepcionando com essa pessoa, por que que XYZ? Porque existiu o quê? A falta dessa autoestima, dessa energia de Afrodite. E aí o nosso masculino, ele quer suprir fora. Enquanto o feminino está aqui dentro pedindo pelo amor de Deus, pelo amor da deusa, que a deusa realmente é o conteúdo mais interno nosso, é a conexão do silêncio, da nossa ligação interna. E aí, quando a gente está muito no mundo externo, tentando suprir essa força venusiana, prazeres, comida, sair toda hora, beber todo dia, fazer várias coisas que às vezes nem você sabe por que faz, já é tão habitual. Preciso sair de mim, preciso estar naquela roda de amigos, porque porque tem status social, porque eles podem me dar um ingresso para não sei o quê, porque várias coisas de jogos de interesse, que é uma vibração muito baixa. E que Vênus às vezes pode entrar nesse caminho. Então é interessante prestar muita atenção em como está sendo vibrada essa necessidade de preencher coisas internas taurinas e que vai refletir numa relação, às vezes, não tão legal com os outros, ou que vai realmente te trazer clareza, vai te elevar, vai fazer você alimentar ainda mais o teu potencial venusiano taurino, que são os seus recursos básicos, os seus talentos, o que você gosta de fazer, quem você é. E não vai te trazer problema o tempo todo. Se você é a pessoa que vive tendo problema em relacionamento, em amizade, com um colega do trabalho, tá muito errada essa energia aqui. E a gente vai trabalhar no próximo módulo, que são os níveis de consciência, e vocês vão conseguir entender a dinâmica dos signos também. A jornada da heroína relacionada a essa força de Vênus é justamente sair desse modo de adolescente, principalmente se for mulher, desamparada, que precisa de um príncipe encantado para sair do círculo familiar, para sair debaixo da asa da mãe ou do pai, acaba buscando muito uma figura arquetípica de ânimos em alguma projeção de um relacionamento, de uma pessoa perfeita, como se aquilo ali, ou às vezes numa carreira, né, como se aquilo ali fosse tirar
você de um lugar sombrio, porque a jornada da heroína, ela primeiramente começa no ponto em que a gente entende que o nosso masculino está totalmente desequilibrado. Porque é tão comum, é tão natural nós, diante de toda essa história da Era de Touro e da Era de Áries, termos o nosso feminino em desequilíbrio e diante da sociedade que a gente vive, né, que na Era de Áries deu origem, o patriarcado deu origem a tudo que a gente está vivendo hoje. Então é tão comum que o primeiro passo da jornada da heroína seja a gente entender: cadê o meu masculino? Por que eu projeto ele tanto fora? Por que eu coloco tanta força do meu masculino para o mundo? E cadê o meu feminino? Cadê Vênus? Cadê eu me permitir sentir prazer? Cadê eu me permitir descansar? Cadê eu me permitir ter uma pausa de trabalho, mesmo no meio do furacão? Eu entender que o meu corpo está gritando, que as minhas costas estão doendo, que eu estou com inflamação e fungos, às vezes, na minha genital, que também tem relação com Vênus. Depois, lá na parte de saúde, a gente vai ver. Que o meu corpo está dando vários sinais que eu estou passando por cima do meu feminino como é masculino. Então, o primeiro passo da jornada da heroína é entender isso. Porque se a gente não entende que há um masculino desequilibrado, porque é excessivo, e um feminino que precisa ser olhado, todo mundo, né? Mas mais a energia da mulher. A gente tem que se conectar com isso, com o nosso ciclo, com a nossa ciclicidade, todas essas coisas. Porque é uma coisa totalmente esquecida, banalizada, e que está fazendo cada vez mais mal, está trazendo cada vez mais doenças para a mulher, no útero da mulher. Está cada vez maior a taxa de endometriose, disso e daquilo, porque a gente está sucumbindo isso, o masculino está dominando e a gente está indo na onda, é isso, vamos fazer, vamos lutar, vamos batalhar, porque a vida é isso, não é isso. Então a jornada da heroína começa, assim como a do herói, que é Marte, começa quando a gente entende, calma aí, eu preciso me conectar comigo mesma de novo. Independente de como você foi ensinada, como te falaram que tem que ser a vida, que tem que ser o trabalho, que tem que ser tudo. Não tem que, nada tem que. Então, funciona dessa forma, né? E o Dionísio, o Deus, que tem uma relação muito forte com Libra, com Vênus também, com essa força toda, né? Acaba trazendo pra gente essa dinâmica, como eu falei, nos excessos. Uma sombra de Dionísio representa muitos excessos. Então é bem interessante a gente ir analisando uma coisa a outra. Comi uma barra de chocolate porque ontem eu trabalhei muito. Tomei 2 garrafas de vinho, passei mal, dei PT. O dar PT, inclusive, nada mais é do que isso. Você tá tão pegada ali no masculino que você precisa soltar e não sabe como. Você precisa acessar o feminino, a ânima, o mundo psíquico, a sombra do nosso mundo psíquico, que Jung chama de veneno psíquico, que realmente se torna um veneno, que realmente se torna algo que machuca, que é o dar PT, passar mal, passar vergonha, passar perrengue, no outro dia ainda fica mal o dia inteiro, e várias outras coisas que é como se fosse também consciente gritando assim, pelo amor de Deus, eu tô aqui e eu preciso que você olhe para mim, para sua deusa interna, por favor. Então, a jornada traz muito para esse lado. E a personalidade, a luz e sombra, eu acabei falando já agora em alguns momentos, né, que estipular os bons valores, sentir prazer, se permitir sentir prazer, entender o que é melhor para si, se sentir realizada, se conectar com o seu feminino para que essas ideias librianas elas se conectem com pessoas que vão ter a ver com você, que vão ter a ver com a tua relação consigo mesma. O lado sombra é todo esse descontrole, todas essas questões que eu acabei de falar, e que é muito presente nessas duas energias de Touro e Libra.
de se envolver com um monte de cenários que, no fim, se for perguntar, a pessoa nem sabe responder por que ela tá ali. Mas ela tá. Porque falta um Vênus num nível superior, né? Depois a gente vai ver sobre esses níveis de consciência. Bom, então, domicílio Touro e Libra, né? Que a gente viu agora. Exílio Escorpião e Áries. Lembra que Vênus é todo prazer, toda amorosidade, né? Toda essa relação com o casamento, com as coisas fofas, com a estabilidade, com finanças, com guardar dinheiro, com comprar imóvel, com todas essas coisas, com decorar o imóvel, né? Libra, olha só, Vênus, Touro, compra o imóvel. Tipo, é meu, comprei minha casa própria. Libra é a energia mental que vai querer decorar esse imóvel do jeito que ela idealiza, do jeito que ela vai projetar. É tudo um jogo de feminino e masculino, porque o masculino é muito racional e o feminino é emocional. Então, comprei a casa, agora eu me sinto tão bem, eu me sinto tão confortável, porque é o meu lar, eu me sinto segura. Aí vem Libra e fala: ai, mas vamos decorar, mas vamos arrumar, mas vamos fazer assim, assim, assim. E claro, a arte tem muito do toque de Touro. A arte é muito Vênus, por isso que Vênus é exaltada em peixes. Porque tem essa relação com o criar além, com ter talentos e dons que são muito além, que é algo assim das pessoas ficarem boquiabertas. Touro e Vênus me lembra muito arquitetos, né? Me vem sempre isso na cabeça. Peixes também, Virgem também. Então, pessoas venusianas têm um forte apreço, assim, pela parte de design, de tudo que é visual, de tudo que é aconchegante também. E essa exaltação em peixes é justamente por isso, porque vai muito além do mental, né? Dizem muito que os artistas, eles canalizam letras, composições, roteiros, livros, né? Inclusive tem um livro que agora me fugiu o nome da autora. Mas, se eu não me engano, o nome ai, caramba, é a magia da criação, alguma coisa assim. É uma capa toda colorida, assim, de tinta. Ela é uma escritora muito famosa, de algum livro muito famoso que simplesmente me fugiu da memória. Mas ela conta, e eu vi um TED Talk dela, inclusive, que ela fala sobre isso, que ela conversa, tipo, com as entidades dela, tipo, com os deuses dela. E que tem o deus que tem relação com a arte, que aqui no nosso caso é Afrodite e Dionísio. Então, se ela fosse, por exemplo, se conectar com a mitologia grega, ela conversaria com esses deuses, porque quando ela está tendo um bloqueio criativo, ela fala: quando eu estou nos meus momentos de bloqueio criativo, eu converso com esses deuses, eu converso com essas entidades, para eles me trazerem à luz, para eles, sabe? E ela fala: não sou eu que escrevi esse livro, sou eu e todas as pessoas do campo espiritual que me acompanham e que me aguentam, inclusive, pedindo que nem uma doida para vir a inspiração, para me ajudar e tal. Isso é muito peixes. E aí a queda em virgem, né? Porque daí é muito limitado, né? Uma coisa mais limitação, é muito material, é mais material que touro, porque touro ainda tem uma coisa de fluir, de tatear mais, de cinco sentidos, virgem é muito racional. Então acaba dando aquela trava, assim, de ideia, de prazer, né? O prazer virginiano é arrumar as coisas, é controlar as coisas, é resolver coisas. E, de novo, não que isso seja um empecilho, não que isso impeça você de se relacionar, não que isso seja o fim do mundo, tá? Porque tudo vai depender de como tá o teu Vênus. Então, a gente vai conversar sobre isso e depois você vê como canalizar esses arquétipos e que eu vou deixar disponível, inclusive, como que isso se manifesta, cada casa astrológica, lá na aba astrologia, tá? Aqui a gente vai fazer só esse panorama geral. Então, aqui, ó, Touro rege a casa 2, Vênus tem esse símbolozinho aqui, que também tá aqui atrás. Rege a casa 7, Libra, esse aqui é o símbolo de Libra, esse daqui é o símbolo de Touro.
Rege casa 2 e casa 7, que também vão ter significados bem parecidos com tudo que a gente falou aqui, mas lá na aba astrologia vocês terão um pouco mais de profundidade no que significa cada casa. Saúde. Garganta, tireoide, glândulas tireoide, rim, ovários, genitais femininas, hormônios femininos. Então, isso aqui é uma coisa muito real, tá? Porque eu já tive bastante problema na garganta. E é muito engraçado que, se você for ver na psicossomática, estudar psicossomática ou estudar até a própria constelação familiar, se você for consteladora, por exemplo, que eu tenho muitas seguidoras que são consteladoras e que são até entusiastas, adoram ler e estudar. Quando a gente tem muita dor de garganta, a falta de expressão está acontecendo. E vocês vão ver que a garganta também, mais as amígdalas vai ter relação com Mercúrio, mas quando a gente não expressa o que a gente quer falar, ou o que a gente está sentindo, ou o que a gente está passando, qualquer coisa nesse sentido, é como se a gente estivesse com medo, né? Medo de ser a gente, ou medo de falar o que eu estou sentindo e receber uma negativa, ou receber um não, ou simplesmente não ser entendida, ou ser retirada daquele clã, né? No exemplo das amizades. Se você tem uma amizade que te entristece, as coisas que a pessoa fala, as coisas que a pessoa faz, e você não tem coragem de falar, isso ali pode te gerar um problema muito sério na garganta. Ou algo que te magoou e tal, e você foi guardando, guardando, guardando. E depois vocês vão ver que a lua, ela tem ligação com os nossos líquidos. Retenção de líquidos. Muita retenção de líquido. Quando a gente vai sucumbindo demais à nossa feminilidade, o nosso poder feminino, e enfim, que fica para a lua, né? Que vocês vão ver daqui a pouco aí nos próximos planetas. Mas a garganta tem essa relação, né? A dor de garganta, inflamação na garganta, enfim. Os ovários também, né? Problemas, ovários policísticos e tal. E é aquela coisa, quando vocês estão com algum aspecto muito tenso em relação a Vênus, dentro do mapa de vocês, depois vocês vão ver, conforme a gente for, né, aprofundando nos trânsitos, principalmente, e vem alguma coisa assim, algum problema, que nem eu até dei o exemplo agora há pouco a respeito de ficar com candidíase, com bactérias, essas coisas assim, muito constantemente, com queimação, coisas que coçam muito, porque isso é uma energia tão Marte, inflamações, muito Marte, inflamações na nossa genital. E o que significa isso? Marte é o quê? É masculino. E feminino é o quê? E Vênus é o quê? Feminino. Então, será que não existe alguma coisa que está ali inflamando, queimando o meu feminino e eu não estou vendo? Então, para quem tem muito problema de candidíase e essas coisas, vale a reflexão, tá? E vale compreender também onde é que Vênus está no teu mapa, que mais para frente a gente vai fazer todas essas linkagens. Ciclo de Vênus, 30 a 35 dias em cada signo, leva 9 meses para completar a sua volta no zodíaco. Às vezes ela fica menos, tá? Porque se for fazer 30 não vai fechar 9 meses, mas às vezes ela fica mais em um, menos em outro e por aí vai. E olha só que legal, 9 meses, né? Tem uma relação bem forte com o feminino isso. E fica retrógrado uma vez, fica retrógrado a cada 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, por 40 dias, exatamente o tempo de puerpério. Vênus é muito conectada com a gente, muito conectada com o feminino. E assim, é um poder imenso que a gente tem, né? Eu devia ter colocado nessa última foto uma Vênus assim, ó, aberta. Eu sou livre. Porque aos poucos a gente vai aprender a dar espaço para o nosso feminino e sem medo, né? Porque eu acredito que a mulher ainda não liberou de vez, porque ainda é difícil, né? Sair na rua com uma roupa XY, existem muitas coisas que ainda a mulher é a culpada, é a que tem que se controlar, é a que tem que caber, é a que tem que isso, aquilo. E é bem difícil, mas
aos poucos, dentro do nosso processo, é isso que importa. O mundo lá fora está lá fora. Quando a gente vai olhar para a nossa Vênus, evoluir ela, trabalhar o último nível, ou pelo menos do quarto nível para cima, vocês vão ver, pelo menos no quarto nível a gente tem que chegar. Aí, tudo começa a mudar também. A gente começa a atrair pessoas e cenários que vai mudando o contexto, a gente vai desviando, sabe? E aí, dentro do nosso mundo, da nossa realidade, várias coisas já não existem mais. Vocês vão ver. Vocês vão ver. É isso. Se tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, me manda direct, tá aqui o meu Instagram, tá? Me manda direct, comenta aqui. Até a próxima. Próxima aula falaremos então sobre o Sol e até mais.